O retrato de Dorian Gray, capítulo 8. Quando acordou, já se passara bastante tempo depois do meio-dia. Pé ante pé, o criado subira diversas vezes para ver se o jovem patrão estava desperto e imaginara o que o fizera dormir tão tarde. Soou por fim a campainha do criado e Victor, suave, entrou com uma xícara de chá e uma pilha de cartas numa pequena bandeja de porcelana Sèvres antiga, abriu novamente as cortinas de cetim cor de oliva, debruadas em azul cintilante, que se erguiam defronte às 3 janelas altas. Victor sorriu. « Monsieur dormiu bem esta manhã? »« Que horas são, Victor? »« 1h04, monsieur. » Como era tarde. Dorian sentou-se, sorveu um pouco de chá, abriu os envelopes. Uma delas provinha de Lord Henry e fora trazida em mãos pela manhã. Hesitou por um momento. Colocou-a de lado. As demais abriu-as indiferente. Continham a coleção habitual de cartões, convites para jantares, ingressos para exposições particulares, programas de concertos de caridade e coisas afins, derramada em todo o jovem da moda todas as manhãs durante a temporada. Havia uma conta meio salgada de um estojo tocador Luís XV em prata entalhada, que ainda não tivera a coragem de enviar aos tutores, pessoas demasiado antiquadas, incapazes de perceber que vivemos numa era em que as coisas desnecessárias são nossas únicas necessidades. E havia diversas mensagens, em palavreado cortês dos agiotas de Jermyn Street, que se ofereciam para adiantar, sem demora, qualquer importância em dinheiro a taxas de juros bem módicas. Cerca de 10 minutos depois, levantou-se e, enquanto vestia, apressado um chambre elaborado em lã de caxemira bordado em seda, passou ao banheiro de piso de ônix. Depois de um longo sono, a água fria veio refrescá-lo. Parecera ter-se esquecido de tudo por que passara. Uma sensação tênue de haver tomado parte em alguma estranha tragédia percorrera-o por 1 ou 2 vezes, recoberta, entretanto, pela irrealidade de um sonho. Logo que se vestiu, foi à biblioteca, sentou-se para um café da manhã francês leve, servido numa mesinha redonda ao lado da janela aberta. Era um dia primoroso. O ar quente parecia carregado de fragrâncias. Uma abelha entrou voando, zumbiu ao redor da jarra dragão azul que, repleta de rosas amarelo enxofre, postava-se diante dele. Dorian sentia-se muito feliz. De repente, o olho foi bater no pano que colocara por cima do retrato. Dorian sobressaltou-se. Sobre a mesa, o criado colocou uma omelete. « Monsieur está com frio? Devo fechar a janela? » Dorian meneou a cabeça. « Não estou com frio. » Seria verdade mesmo? Teria o retrato de fato alterado? Ou fora apenas a própria imaginação que o fizera ver a expressão do mal onde deveria existir uma expressão de alegria? Bem, mas telas não costumam alterar assim. Claro, a coisa toda era um absurdo. Seria ao menos uma história a contar a Basil um dia desses que o faria sorrir. E mesmo assim, a lembrança de tudo era ainda muito vívida. Primeiro ao crepúsculo sombrio, depois, ao alvorecer claro, vira o toque de crueldade envolver aqueles lábios deformados. Chegou a recear que o criado se fosse. Sabia que quando estivesse sozinho examinaria o retrato. Receava a certeza. Depois que o homem trouxe café e cigarros e virou-se para sair, Dorian sentiu o desejo espontâneo de dizer-lhe que ficasse. Quando saía, já fechando a porta, Dorian chamou-o de volta. O homem ficou ali de pé à espera de ordens. Por um momento, Dorian olhou-o, suspirou. « Não estou para ninguém, Victor. » O homem curvou-se, retirou-se. Dorian, então, levantou-se da mesa, acendeu um cigarro e atirou-se num divã de estofo luxuoso defronte ao pano. O pano era velho, de couro espanhol dourado, gravado e trabalhado num padrão Luís XIV bastante floreado. Esquadrinhou-o com curiosidade e imaginou se, alguma vez, já havia ele ocultado o segredo da vida de outrem. Deveria afastá-lo, afinal? Por que não deixá-lo ficar? Faria alguma diferença saber? Se a coisa fosse verdade, seria terrível. Se não fosse verdade, por que se preocupar com ela? Mas e se por destino, ou acaso ainda mais mortífero, olhos outros que não os seus, espiassem atrás do pano e vissem a horrível mudança?
O que faria se Basil Hallward chegasse e pedisse para ver o quadro que pintara? Basil com certeza pediria para vê-lo. Não, a coisa tinha que ser examinada e já. Qualquer coisa seria melhor do que esse pavoroso estado de dúvida. Dorian levantou-se, trancou as portas. Ao menos estaria só ao contemplar a máscara da própria vergonha. Então, afastou o pano e viu-se face a face. Era a mais absoluta verdade. O retrato se havia alterado. Como com frequência costumava rememorar depois, sempre com espanto nada diminuto, descobriu-se no início a contemplar o retrato com uma sensação de interesse quase científico. Para ele era inacreditável que aquela alteração tivesse mesmo ocorrido. Mas, ainda assim, era um fato. Haveria alguma afinidade sutil entre os átomos químicos que, sobre a tela, moldavam-se em forma e cor e a alma dentro dele? Será que materializavam o que a alma pensava? Que tornavam real o que a alma sonhava? Ou haveria outro motivo mais terrível? Dorian estremeceu, sentiu medo. Voltou para o sofá, deitou-se, contemplou o quadro num horror doentio. Uma coisa, porém, ele sentia o quadro fizera por ele. Fizera-o consciente de quão injusto, quão cruel fora para com Sybil Vane. Mas ainda havia tempo para a reparação e ela ainda poderia ser sua esposa. Aquele amor irreal, egoísta, capitularia diante de alguma influência superior, seria transformado em alguma paixão mais nobre, e o retrato, pintado por Basil Hallward, seria para ele, por toda a vida, um guia. Seria para ele o que o sacro é para uns, e a consciência para outros, e o temor a Deus para todos nós. Existem opiatos para o remorso, drogas capazes de acalentar ao sono o sentido moral. Eis um símbolo visível da degradação do pecado. Eis um sinal onipresente da ruína que os homens trouxeram para suas almas. Tocaram as 3 horas, as 4, e às 4:30 soaram o badalo duplo, mas Dorian Gray nem se mexeu. Tentava reunir os fios escarlates de vida e com eles costurar um molde. Encontrar o caminho no labirinto sanguinolento da paixão por onde vagava. Não sabia o que fazer ou o que pensar. Por fim, foi até a mesa e escreveu uma carta apaixonada à mulher que amara. A implorar perdão, a acusar-se de loucura. Página por página, cobriu-as com palavras espontâneas de tristeza, ainda mais espontâneas de dor. Há na autorreprovação certa suntuosidade. Quando nos acusamos, sentimos que ninguém mais tem o direito de acusar-nos. É a confissão, e não o padre, que nos dá a absolvição. Ao terminar a carta, Dorian já se sentia perdoado. De repente, uma batida à porta, e Dorian ouviu lá fora a voz de Lord Henry. Meu caro menino, preciso vê-lo. Preciso entrar já. Não gosto de vê-lo trancado, Dorian. Em princípio, Dorian não ofereceu resposta. Apenas permaneceu bem quieto. As batidas continuaram mais altas. Claro, melhor deixar Lord Henry entrar e explicar-lhe a nova vida que levaria. Discutiria com ele se necessário fosse e romperia se inevitável. Dorian saltou, depressa recolocou o pano por cima do quadro, abriu a porta. Lord Henry entrou. Sinto muito por tudo, Dorian, mas não pense muito no que houve. Você se refere a Sybil Vane? Lord Henry afundou-se na poltrona. Devagar, retirou as luvas amarelas. Claro, claro. Por um lado, foi horrível, mas não foi culpa sua. Diga, você foi aos bastidores para vê-la ao final da peça? Fui. Tinha certeza de que iria. Você discutiu com ela? Agi com brutalidade, Harry. Com muita brutalidade. Mas agora está tudo bem. Não estou arrependido pelo que aconteceu. Ensinou-me a conhecer-me melhor. Ah, Dorian, fico contente em vê-lo colocar as coisas desta maneira. Receava que fosse encontrá-lo mergulhado em remorso, cortando esse seu lindo cabelo encaracolado. Dorian sacudiu a cabeça, sorriu. Passei mesmo por isso, mas agora estou bem feliz. Para começar, já sei o que é a consciência. Não é o que você me disse que era. É a coisa mais divina que temos em nós. Não zombe. Nunca mais, Harry. Ao menos, não na minha frente. Eu quero ser bom. Não suporto a ideia de possuir uma alma repulsiva. Que base artística muito encantadora para a ética, Dorian. Meus parabéns. Mas como você começará? Casando-me com Sybil Vane. Casando-se com Sybil Vane?
Lord Henry levantou-se e olhou-o com espanto perplexo. Mas, meu caro Dorian... Claro, Harry, já sei o que você vai dizer. Alguma coisa horrível a respeito do casamento. Pois não diga. Jamais me diga coisas dessa natureza de novo. 2 dias atrás pedi a Sibyl Vane para se casar comigo e não vou lhe faltar com a palavra. Ela será minha esposa. Sua esposa? Dorian, você não recebeu minha carta? Escrevi esta manhã e mandei-a por meu próprio mensageiro. Sua carta? Claro, me lembro. Não a li ainda, Harry. Receava que houvesse nela algo que eu não gostasse. Você despedaça a vida com seus epigramas. Quer dizer, então, que você não sabe... Não sabe de quê? Lord Henry atravessou o aposento, sentou-se ao lado de Dorian Gray, tomou as 2 mãos do jovem nas suas, apertou-as. Dorian, minha carta... Não se assuste. Era para lhe dizer que Sibyl Vane está morta. Um grito de dor irrompeu dos lábios do jovem. De um salto, Dorian ficou de pé, arrancou as mãos das mãos que o envolviam. Morta? Sibyl Vane está morta? Não é verdade. É uma mentira terrível. Como ousa mentir assim? É a pura verdade, Dorian. Está nos jornais matutinos. Escrevi para você pedindo que não visse ninguém antes da minha chegada. Haverá inquérito. É claro, e é melhor que você não seja envolvido. Em Paris, qualquer um fica famoso por uma coisa dessas, mas em Londres as pessoas são preconceituosas demais. Aqui não devemos debutar com escândalos. Devemos reservá-los para chamar a atenção sobre nós quando envelhecemos. Creio que no teatro não sabem o seu nome. Se não sabem, é ótimo. Alguém o viu ir aos aposentos dela? É um ponto importante. Por momentos, Dorian não respondeu. Estava aturdido de horror. Gaguejou por fim numa voz embargada. Você disse inquérito, Harry? O que você quer dizer com isso? Sibyl se... Harry, não conseguirei suportar tudo isso, mas ande logo. Conte-me tudo de uma vez. Não tenho dúvidas de que não foi um acidente, Dorian. Embora, para o público, a coisa tenha que ser colocada desta maneira. Parece que ela deixava o teatro com a mãe por volta da 00:30 e disse que havia esquecido algo lá em cima. As pessoas esperaram por ela um pouco, mas ela não desceu. Em conclusão, encontraram-na morta, deitada no camarim. Ingerira alguma coisa por engano? Uma dessas coisas horríveis que costumam usar em teatro. Não sei o que era, mas sei que continha ácido prússico ou alvaiade. Imagino que fosse ácido prússico, pois a morte parece ter sido instantânea. Harry, isso é terrível, Harry. Claro, claro. É muito trágico, mas você não deve se deixar envolver no caso. Li no The Standard que tinha 17 anos. Pensei que ela fosse mais nova. Parecia uma criança e parecia não entender nada de palco. Dorian, não deixe que isso afete seus nervos. Venha jantar comigo e depois daremos uma olhada na ópera. É noite de pátio e muita gente estará lá. Você pode ficar no camarote da minha irmã. Ela está sempre acompanhada por mulheres muito vistosas. Quer dizer então que eu matei Sibyl Vane? Matei-a como se lhe tivesse cortado a garganta com uma faca. E nem por isso as rosas estão menos bonitas. No meu jardim, os pássaros continuam a cantar com a mesma felicidade. E hoje à noite vou jantar com você, depois irei à ópera, e depois, creio, vou cear em algum lugar. A vida é mesmo muito dramática. Se eu tivesse lido tudo isso num livro, Harry, acho que teria chorado. Bem, mas agora que a coisa aconteceu de fato, parece a mim maravilhosa demais para comportar lágrimas. Aqui está a primeira carta de amor passional que já escrevi na vida. Estranho que minha primeira carta de amor apaixonado tenha sido escrita para uma mulher morta. Fico a pensar se essas pessoas pálidas, silenciosas a que chamamos mortos sentem as coisas. Sibyl, será que ela sente? Será que sabe? Que escuta? Oh, Harry, já amei tanto. Para mim agora parece já faz muitos anos. Ela era tudo para mim, pois aquela noite horrível nem parece que foi ontem. Ela representou tão mal, quase partiu meu coração. Ela me deu explicações, foi tudo muito patético. Mas não me emocionei nem um pouco. Julguei-a superficial.
Mas, de repente, algo aconteceu que me deixou com medo. Não sei o que, mas foi terrível. Quis voltar para ela, senti que havia agido mal. Agora ela está morta. Meu Deus! Meu Deus! Harry, o que eu faço agora? Você não sabe o perigo em que estou envolvido e não há nada que consiga me reerguer. Ela teria conseguido? Falo-ia por mim. Não tinha o direito de se matar. Foi egoísmo da parte dela. Lord Henry retirou um cigarro do estojo e produziu uma caixa de fósforos de latão dourado. Meu caro Dorian, o único modo por que a mulher consegue reformar um homem é entediando-o ao máximo até fazê-lo perder todo o interesse pela vida. Se você se tivesse casado com essa mulher, estaria desgraçado. Claro, você a trataria bem. Sempre podemos ser generosos para com pessoas a quem não ligamos nem um pouco. E ela logo descobriria sua absoluta indiferença com ela. E quando a mulher descobre isso a respeito do marido, ou passa a andar esmolambada, ou passa a usar chapéus vistosos adquiridos por maridos de outras mulheres. E quanto ao erro social, então, nem se fala. Teria sido objeto e, é claro, eu não o teria consentido. Posso assegurar, porém, que a coisa toda teria sido um completo fracasso. O jovem caminhava de um lado ao outro do aposento. Estava muito pálido. Creio que teria sido mesmo. Mas julguei que fosse meu dever. Não é culpa minha se essa tragédia horrível veio impedir-me de fazer o que era direito. Lembro de ouvi-lo dizer um dia da fatalidade que envolve as boas decisões. Quando as tomamos, já é tarde demais. A minha, na certa, veio tardia. As boas decisões são tentativas inúteis de interferir nas leis científicas. Originam-se na mera vaidade e o resultado é absolutamente vil. Proporcionam a nós, de vez em quando, uma ou outra emoção estéril, luxuosa, que guarda um certo charme durante uma semana. Isso é tudo o que podemos dizer delas. São relis-cheques que os homens sacam contra um banco que não mantém conta. Dorian Gray aproximou-se e sentou-se ao lado de Lord Henry. Harry, por que essa tragédia não me sensibiliza o tanto quanto eu gostaria que sensibilizasse? Eu não acho que seja um desalmado. Você acha que sim? Lord Henry sorriu doce, melancólico. Na última quinzena, Dorian, você fez muitas tolices. Portanto, não está habilitado a rotular-se dessa maneira. Não gosto da explicação, Harry. Mas fico contente em saber que você não me julga um desalmado. Eu não sou nada disso. Sei que não sou. Mas, por outro lado, devo admitir que essa coisa que aconteceu não me afetou tanto quanto deveria ter afetado. A mim me parece um final maravilhoso para uma peça maravilhosa. Tem toda a beleza de uma tragédia grega. Uma tragédia em que tive grande participação e que, porém, não me molestou. Lord Henry descobriu certo prazer exótico em brincar com o egotismo inconsciente do rapaz. A questão é interessante. Uma questão demasiado interessante. Imagino que seja esta a verdadeira explicação. Ocorre com frequência que as tragédias reais acontecem de maneira tão inartística que vem ferir-nos pela violência crua, a incoerência absoluta, a carência absurda de significado, a total falta de estilo. Afetam-nos assim como nos afeta a própria vulgaridade. Dão-nos a impressão de mera força bruta e nos revoltamos contra isso. Uma vez ou outra, entretanto, nossas vidas são atravessadas por uma tragédia que possui, de fato, elementos artísticos de beleza. Se esses elementos de beleza forem reais, toda a coisa vem apetecer apenas ao nosso sentido de efeito dramático. Descobrimos, de repente, que não somos mais os atores e sim os espectadores da peça. Ou então somos ambos. Assistimos a nós mesmos e a simples maravilha do espetáculo nos enfeitiça. No caso em questão, o que aconteceu na verdade? Alguém se matou por amor a você. Gostaria de ter passado eu mesmo por uma experiência dessas. Teria feito com que eu amasse o amor pelo resto de minha vida. As pessoas que me adoram, embora não muitas existiram, sempre insistiram em continuar vivas depois que deixei de me importar com elas ou depois que deixaram de se importar comigo. Hoje são intransigentes, entediantes e sempre que as encontro, elas imediatamente passam às reminiscências.
A terrível memória das mulheres é apavorante. Revela a mais absoluta estagnação intelectual. Devemos absorver o colorido da vida, mas não devemos jamais nos lembrar dos detalhes. Os detalhes são sempre vulgares. Então, tenho que plantar papoulas no meu jardim. Não há necessidade disso. A vida sempre conta com papoulas à mão. É claro que, de vez em quando, as coisas demoram. Certa vez, durante toda uma estação, usei violetas como forma de luto artístico por um romance que não queria morrer. Mas, enfim, morreu e não me lembro o que o matou. Talvez a proposta que ela fizera de sacrificar todo o mundo por minha causa. Esse momento é sempre terrível. Nos preenche com o terror da eternidade. Bem, parece inacreditável. Na semana passada, na residência de Lady Hampshire, estava eu sentado ao lado da senhora em questão, e ela insistia em rememorar tudo, em cavar o passado, incursionar no futuro. Eu enterrara o romance num leito de asfódelos e ela o exumara. Afirmava que eu havia arruinado sua vida. Posso quase assegurar que ela devorou um monstruoso jantar. Não senti, portanto, qualquer ansiedade. Mas que falta de gosto demonstrou. O charme único do passado está em ele ser apenas o passado. E as mulheres não sabem detectar o momento em que a cortina cai. Sempre desejam um sexto ato e, assim que o interesse na peça se esgota por completo, querem continuá-la. Se lhes fosse concedida autonomia, toda a comédia teria um final trágico e toda a tragédia culminaria numa farsa. Elas possuem o encanto do artificial, mas não possuem o sentido de arte. Você tem mais sorte do que eu. Eu asseguro a você, Dorian, nenhuma das mulheres que conheci teria feito por mim o que Sybil Vane fez por você. As mulheres comuns sempre se consolam a si mesmas e algumas o fazem entregando-se às cores sentimentais. Seja de que idade, não confie em mulheres que usem cor de malva. Nem em mulheres de mais de 35 que gostem de fitas de cor-de-rosa, pois isso revela a existência de histórias ocultas. Outras encontram enorme consolo em descobrir, de repente, as boas qualidades dos maridos. Ostentam no próprio rosto a felicidade conjugal como se fosse o mais fascinante dos pecados. Algumas consolam-se na religião. Os mistérios possuem um charme de um namorico, uma mulher me disse certa feita. E eu compreendo. Além disso, o que mais deixa uma mulher vaidosa é dizer que ela é uma pecadora. A consciência nos faz a todos egotistas. São, de fato, inesgotáveis os consolos que as mulheres descobrem na vida moderna. E, para falar a verdade, ainda nem mencionei o mais importante de todos. Qual é o mais importante, Harry? Ora, o consolo óbvio. Roubar o admirador de outra mulher quando perdem o delas. Na alta sociedade isso sempre reabilita a mulher. Mas, na verdade, Dorian, Sybil Vane deve ter sido muito diferente de todas essas mulheres que encontramos por aí. Há na morte de Sybil, para mim, algo de muito bonito. Fico contente em viver num século em que ocorrem tais maravilhas. Elas nos fazem acreditar na realidade das coisas com que temos que jogar, como o romance, a paixão, o amor. Eu fui muito cruel com ela. Já se esqueceu? Receio que as mulheres gostem de crueldade. Da crueldade sem cerimônia mais do que qualquer outra coisa. Possuem instintos primitivos maravilhosos. Nós as emancipamos, mas elas, como escravas, seguem à procura dos seus donos. É tudo a mesma coisa. Adoram ser dominadas. Tenho certeza de que você agiu de modo esplêndido. Eu nunca vi você zangado de verdade, completamente zangado, mas imagino o delicioso. E, afinal, você me disse algo anteontem que, na ocasião, pareceu-me pura fantasia, mas agora vejo como absoluta verdade. Algo que contém a chave de tudo. E o que foi que eu disse, Harry? Você disse que Sybil Vane representava para você todas as heroínas do romance, que numa noite ela era Desdémona, na outra Ofélia, que se morresse como Julieta, voltava à vida como Imogen. Num resmungo, o jovem afundou o rosto nas mãos. Agora ela jamais retornará à vida. Correto. Ela jamais retornará à vida. Interpretou seu último papel. Aquela morte solitária, porém, naquele camarim de mau gosto,
Veja-a como um fragmento lúrido, estranho, de uma tragédia jacobita, como uma cena maravilhosa de Webster. For se retornou. Ela, na verdade, nunca viveu e, portanto, nunca morreu. Para você, ao menos, ela era sempre um sonho, um fantasma que esvoaçava pelas peças de Shakespeare e, com sua presença, tornava-as mais adoráveis. Era uma flauta que fazia soar mais fecunda, mais cheia de alegria a música de Shakespeare. A partir do momento em que ela tocou a vida real, estragou-a. E a vida a estragou. Então ela se foi. Chore por Ofélia se assim o desejar. Derrame cinzas na cabeça pelo estrangulamento de Cordélia. Brade contra os céus pela morte da filha de Brabâncio. Mas não desperdice lágrimas por Sibyl Vane. Ela era menos real que as lágrimas. Houve silêncio. No aposento, a noite escureceu. Sem fazer ruído e com pés prateados, as sombras vieram do jardim. Entraram. As cores cansadas esvaíram-se das coisas. Algum tempo depois, Dorian ergueu os olhos e exalou algo de um suspiro de alívio. Você me explicou a mim mesmo, Harry. Eu sentia tudo o que você disse, mas de algum modo sentia medo e não conseguia expressá-lo para mim mesmo. Você me conhece muito bem. Mas não conversemos mais sobre o que aconteceu. Foi uma experiência maravilhosa, eis tudo. Ponho-me a imaginar se a vida ainda terá algo assim tão maravilhoso guardado para mim. A vida tem tudo guardado para você, Dorian. Não há nada que você, com sua extraordinária beleza, não possa fazer. Mas suponha, Harry, que eu me torne macilento, velho e enrugado. O que acontecerá? Lord Henry já se levantava para ir embora. Então, meu caro Dorian, você teria que lutar por suas vitórias. Como as coisas estão postas, as vitórias vêm a você. Não, você deve conservar sua beleza. Vivemos numa era que, por tanto ler, não pode ser inteligente, e que, por muito pensar, não pode ser bela. Não podemos prescindir de você. E agora, é melhor que vá se vestir para irmos ao clube. Como as coisas estão postas, já estamos muito atrasados. Creio que vou encontrá-lo na ópera, Harry. Estou cansado demais para comer. Qual é o número do camarote da sua irmã? 27, creio. É no balcão de honra. O nome dela está na porta. Pena você não vir jantar. Não estou com vontade. Mas sou muito grato a você por tudo o que me disse. Você é com certeza meu melhor amigo. Ninguém jamais me compreendeu tão bem quanto você. Lord Henry sacudiu a mão de Dorian. Estamos apenas no começo de nossa amizade, Dorian. Até logo. Espero vê-lo antes das 9h30. Lembre-se, quem canta é Patty. Ao fechar a porta à saída de Lord Henry, Dorian tocou a campainha. Em poucos minutos, Victor surgiu com os lampiões e fechou as persianas. Impaciente, Dorian esperou que saísse. O homem parecia, em cada coisa que fazia, demorar uma eternidade. Assim que saiu, Dorian foi depressa até o pano, puxou-o. Não havia nova mudança no quadro que recebera a notícia da morte de Sibyl Vane antes mesmo que ele. O quadro tinha consciência dos eventos da vida à medida que iam acontecendo. A crueldade perniciosa que transfigurara as linhas daquela boca haviam, não resta dúvida, surgido no momento preciso em que a jovem tomara o veneno, não importa qual fosse. Ou seria o quadro indiferente aos resultados e tomaria conhecimento apenas do que se passasse dentro da alma? Dorian pôs-se a pensar, na esperança de um dia ver ocorrer a mudança diante dos olhos, trêmulo só de pensar. Pobre Sibyl, que romance! Por diversas vezes ela imitara a morte no palco, e a morte em pessoa veio tocá-la, veio levá-la. Como será que desempenhara aquela última cena medonha? Amaldiçoara-o ao morrer? Não. Ela morrera por amor a ele, e agora o amor seria sempre para ele um sacramento. Ela expiara por tudo, com o sacrifício de sua vida. Ele não mais pensaria no que ela o fizera passar naquela noite horrível no teatro. Quando pensasse nela, pensaria numa figura trágica, maravilhosa, enviada ao palco do mundo para mostrar a realidade suprema do amor. Uma figura trágica? Maravilhosa? Lágrimas brotaram-lhe nos olhos ao lembrar-se daquele ar pueril, daqueles modos fantasiosos, cativantes, daquela graça trêmula, tímida. Apagou-os depressa e, de novo, olhou para o quadro. Sentiu que era chegada a hora de fazer a escolha. Ou será que a escolha já fora feita?
Claro, fora a vida quem decidira por ele, a vida, e a infinita curiosidade que nutria pela vida. A juventude eterna, a paixão infinita, o prazer sutil e secreto, as alegrias espontâneas e os pecados ainda mais espontâneos, ele possuía todas essas coisas. O retrato carregaria o peso de sua vergonha. Eis tudo. Subiu-lhe um sentimento de dor ao pensar na profanação reservada ao belo rosto da tela. Um dia, em zombaria infantil de Narciso, beijara, ou fingira beijar, aqueles lábios pintados que ora sorriam tão cruéis para ele. Manhã após manhã, ele se sentara diante do retrato, devaneara com toda a beleza, quase enamorado, como se sentira por diversas vezes. Ia alterar-se a cada estado de espírito que Dorian se entregasse? Ia transformar-se numa coisa monstruosa, repulsiva, a ocultar-se num quadro trancado, a excluir-se da luz do dia que, tantas vezes, veio a tocar e transformar em ouro ainda mais refulgente aquela maravilha ondulada de cabelos? Que pena! Que pena! Por um momento, pensou em rezar para que cessasse a terrível simpatia existente entre ele e o retrato. Mudara em resposta a uma prece. Talvez, em resposta a uma prece, pudesse permanecer imutável. Mas quem, que nada sabe da vida, não se entregaria à oportunidade de permanecer sempre jovem, por mais que fosse fantástica a oportunidade, por mais consequências fatídicas que carregasse? Além disso, estaria o quadro de fato sob o seu controle? Fora a prece, na verdade, que produzira a substituição? Não haveria um motivo qualquer, científico, singular para tudo aquilo? Se o pensamento é capaz de exercer influência sobre um organismo vivo, por que não seria capaz de exercer influência sobre coisas mortas e inorgânicas? Não. Sem o pensamento ou o desejo consciente, quem sabe as coisas externas a nós não vibrem em uníssono com nossos estados de espírito, nossas paixões, átomo invocando átomo em amor secreto ou afinidade estranha. O motivo, porém, não tinha importância. Jamais, por meio de prece, atrairia qualquer força estranha novamente. Se o quadro tivesse que alterar, que alterasse. Eis tudo. Por que aprofundar a investigação? Pois observar o quadro proporcionava prazer real. Ele poderia acompanhar a própria mente adentro de seus locais secretos. Esse retrato seria para ele o mais mágico dos espelhos. Já que lhe revelara o próprio corpo, revelaria também a própria alma. E no momento em que o inverno viesse descer sobre o quadro, ele ainda estaria no ponto em que a primavera estremece com o raiar do verão. Quando o sangue se esvaísse daquele rosto, deixando uma máscara pálida de giz e olhos plúmbeos, ele ainda contaria com o esplendor da adolescência. Nenhuma flor daquela graça, por única que fosse, jamais desvaneceria. Nenhuma pulsação daquela vida, por única que fosse, jamais enfraqueceria. Assim como os deuses gregos, ele seria forte, lépido, alegre. Não importa o que acontecesse com a imagem colorida impressa na tela, ele estaria a salvo. Eis tudo. Recolocou o pano no lugar, por cima do quadro, sorrindo ao fazê-lo, e passou ao quarto, onde o criado já o esperava. 1 hora depois já estava na ópera, com Lord Henry debruçado sobre a cadeira onde se sentara. Canal Rafa Lê. Se inscreva, deixe seu like, contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.